Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, nós ouvimos no livro do profeta Jeremias, então, a imagem do oleiro e do barro. Sei que muitos de nós já conhecem essa passagem, em que o Senhor faz essa comparação da relação dele com o seu povo, como a de um oleiro, alguém que faz, então, vasos de barro. E esta é a imagem de Deus que age, ou que cria, ou que modela a partir do barro. Ela é uma ideia que está presente em outros lugares também na Sagrada Escritura. Mas a gente podia lembrar aqui lá do Gênesis, no capítulo 2, que mostra Deus modelando o ser humano. Realmente pegando ali o barro, modelando e colocando também ali, soprando, o hálito da vida e dando vida ao ser humano. Então Deus que modela. Eu recordava também, vendo esses textos, que na quarta-feira de cinzas, uma das frases que o sacerdote, os ministros que estão ali distribuindo as cinzas, pode dizer, além daquela converte-te e crede no Evangelho, convertei-vos e crede no Evangelho, também pode dizer o quê? Lembra-te de que tu és pó e ao pó hás de voltar. Claro que aqui está uma ligação justamente de essa lembrança de que nós então fomos formados por Deus. Mas até na linguagem popular a gente também, quando quer confirmar ou quer dar fé da nossa palavra a alguém, a gente diz o quê? Eu vi sim, eu vi fulano de tal, eu vi com estes olhos que a terra há de comer. A gente está fazendo essa ligação então, do homem com o pó, com a terra. Mas, claro, sabendo dessa ideia bíblica de que nós saímos das mãos de Deus. O homem é criação, é obra de Deus. Toda criação é obra de Deus. Especialmente o homem foi desejado por si mesmo. As outras coisas em relação ao homem. E, então, nós olhamos para esse texto e vemos que Deus, então, como este formatador, como este oleiro, está se referindo, está falando a Jeremias, mas para que ele visse como trabalhava, porque Jeremias vai lá na olaria e vê como é que trabalha o oleiro, e Deus está falando com o seu povo, dizendo que esse vaso é o povo de Israel. Israel era o povo de Deus, moldado, conduzido, guiado, modelado. E mostra aqui
aquilo que não estava de agrado do oleiro, ele refazia. Ele refazia. Então Israel é o povo de Deus nas mãos de Deus. Mas claro, Israel foi ali tomado como, vamos dizer assim, uma matéria-prima da onde Deus, a partir de Abraão, queria então formar o seu novo povo, ou o seu povo em plenitude, a partir do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. A igreja é obra da Santíssima Trindade. A igreja está nas mãos de Deus. A igreja é conduzida por Ele. E assim a gente pode, estou falando do povo de Israel, estou falando da igreja, eu poderia dizer aqui, nós estamos aqui na Canção Nova, a Canção Nova é uma obra de Deus. Inclusive, a gente tem esse livro, contando a história da Canção Nova. Canção Nova, uma obra de Deus. Mas todos nós estamos assim, nas mãos de Deus. E quando tem algo, Ele está modelando ali. Quando tem alguma coisa que não está do agrado, como Ele diz, com o mesmo barro, Ele vai lá e refaz. Ele refaz. E o barro é dócil, e precisa ser dócil nas mãos do oleiro. Até mesmo no profeta Jeremias vai dizer isso também, na profecia. Pode, por acaso, o barro dizer ao oleiro como é que se deve fazer? Não tem cabimento, Cabe a ele essa docilidade. Cabe a nós essa docilidade nas mãos de Deus, para que Ele nos conduza, porque o artista e Deus, no caso, o artista, ele quer realmente fazer uma obra que lhe agrade. Uma obra, qual é o artista que vai querer fazer uma obra feia, que ninguém queira, que se estraga? O artista, tem gente que faz, mas o desejo é que seja uma coisa que seja bela. Eu, por exemplo, não me peço para fazer desenho, que é a coisa mais feia do mundo, pelo amor de mãe do guarda. Mas um artista, ele quer fazer uma coisa que agrade. Deus quer fazer algo, uma obra, a gente diz, para dizer assim, que lhe traga satisfação. Deus nos modela assim. Inclusive, vai dizer São Paulo na carta aos Efésios, que Deus nos pensa, e a gente poderia usar, então, essa tipografia aqui, dizer assim, essa tipologia, melhor dizendo, de que Deus nos desenha ou nos modela a imagem do seu Filho. O modelo que Ele usa é Jesus Cristo. Então, obviamente, o que não está parecido com Jesus Cristo em nós, Ele purifica, Ele modela, Ele refaz. Ainda que Ele tenha que quebrar, ainda que Ele tenha que desfazer. Não, Senhor, não mexa aí. Você é barro nas minhas mãos. Eu vou refazer. O barro é dócil nas mãos do oleiro. O ser humano pode, na sua liberdade, não querer. Mas eu acho que não é isso que nós que aqui estamos queremos fazer, ser rebeldes. Se somos, peçamos a graça da docilidade. Porque docilidade e rebeldia, agora, vão ter um impacto lá na frente. É o que nós ouvimos no Evangelho. Que acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Os dóceis são esses aqui, os homens justos, os bons, os que buscam ser dóceis agora, nas mãos de Deus, e deixa Deus trabalhar, e deixa Deus transformar, santificar. São Paulo diz que o Senhor faz com a igreja
né, derramou sangue por sua igreja para torná-la pura, santa, irrepreensível diante de si. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Santos aos olhos dele, puros aos olhos dele, irrepreensíveis aos olhos dele, pelo seu Espírito, pela penitência, pelos eventos que saem do nosso controle, mas que Deus está ali. Ele vai fazendo essas purificações. Não, Senhor, não, Senhor. Sim. Acaso pode o barro dizer ao oleiro como é que se deve fazer? Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. E Deus certamente fará uma obra maravilhosa. Quem é de dura cerviz, como diz a palavra de Deus, aquele que não quer se colocar diante de Jesus Cristo com docilidade, corre o grande risco de, na colheita final, na pescaria final, ser retirado do meio dos dóceis e ser lançado na fornalha. Todos nós somos passíveis disso, mas o Senhor converta o nosso coração, nos dê a graça de buscá-lo, buscar a sua vontade, buscar o seu querer, buscar a sua palavra, pedir essa docilidade, pedir a Virgem Santíssima, nos dê essa graça de escutar a voz de Deus, obedecê-lo, e não tanto nem a voz do mundo, nem a voz da carne, muito menos a de Satanás. Amém.